Olá, Fael. Me chamo Alessandra. Tenho 42 anos e sou de Jacareí, São Paulo. Eu trago para o canal alguns casos ocorridos em minha família, mas precisamente com a minha avó materna, que se chama Maria das Graças. E mesmo aos 75 anos, ela é sua fã e eu vou contar este relato com as palavras dela. Quando eu era moça e tinha por volta de 19 anos, eu morava em um sítio no interior da Paraíba, um município chamado Mãe d'Água. O local onde eu e os meus pais moravam era uma região afastada de outras casas e naquele tempo não havia luz elétrica. O meu pai era um homem ruim. Batia na minha mãe sem motivos, nos deixava em casa com fome, pois tudo que ganhava ele gastava com pinga e com outras mulheres. E nós só não passamos fome porque tínhamos uma boa plantação de legumes e criação de animais. E eu só tinha apenas 2 peças de roupas. Enquanto uma lavava, eu usava a outra. O meu pai trabalhava viajando para vender frango e ovos na cidade, pois tínhamos uma criação de galinha e ele também vendia verduras e porcos. Em época de quaresma daquele ano, o meu pai voltava para casa em uma sexta-feira de madrugada, pois ele trabalhava uma semana na cidade e uma semana na roça. E no meio do caminho, o seu cavalo empacou e começou a relinchar. Não queria seguir caminho adiante, e o meu pai, muito bravo, desceu do cavalo para verificar o porquê do cavalo não querer seguir rumo. Ele pensou que talvez fosse alguma cobra no caminho. Mas assim que ele desceu, ele reparou que mais à frente, a uns 10 metros dele, havia um garotinho. A criança deveria ter entre 5 e 7 anos de idade. E como era de madrugada, naquela estradinha de terra, cercada de mato, o meu pai achou estranho aquilo e foi até o garoto para ver se ele estava bem. O garoto estava com as 2 mãos tapando o rosto e, a princípio, o meu pai achou que ele estivesse chorando. Então, ele chegou perto e perguntou para o garoto se estava tudo bem, mas não obteve resposta. E o garoto continuou do mesmo jeito que estava. O meu pai fez várias perguntas. Perguntou o que ele estava fazendo ali e, por fim, mandou ele subir no cavalo que ia levá-lo para casa para no outro dia tentar localizar a sua família. O cavalo ali afastado continuava inquieto. Não ia nem para frente e nem para trás. Ficava apenas dando pinotes e foi aí que o meu pai começou a desconfiar que aquilo não era normal. E neste momento, o garoto tirou as mãos do rosto e fez "bu", com uma voz bem rouca e demoníaca. Tipo quando uma criança quer assustar alguém. E o que o meu pai viu fez ele cair para trás, pois o rosto do garoto era o rosto de um diabinho, com dentes pontudos, pele vermelha e 2 pequenos chifres pretos que saíam da sua testa, olhos totalmente negros, e o garoto era literalmente um diabinho. Possuía rabo, pés de bode, mas enquanto ele ainda estava com as mãos no rosto, o meu pai o viu como uma criança normal. E só depois que ele tirou as mãos que ele se transformou naquilo. Neste momento, o cavalo deu um forte relincho e correu para dentro do mato. O meu pai ficou imóvel, sem conseguir se mexer, e o diabinho dava uma gargalhada demoníaca. E apesar de ser pequeno, do tamanho de uma criança,
A sua voz era grave e muito rouca. Ele pegou meu pai e foi o arrastando pela perna para longe. E tamanho foi o susto que o meu pai desmaiou e não se lembra para onde foi levado. Eu e a minha mãe vimos o cavalo chegar em casa apavorado e relinchando naquela madrugada. Então, sabíamos que alguma coisa havia acontecido com meu pai. Fomos a pé até o vizinho que ficava a uns 2 quilômetros de onde morávamos e pedimos ajuda a ele. Então, ele e os seus filhos já adultos foram procurar o meu pai e pela manhã mais pessoas ajudaram na busca, encontrando somente rastros na estrada de que alguém foi arrastado dali para o mato. E também no local tinha fortes pisadas de cavalo na terra, indicando que foi ali que alguma coisa de ruim aconteceu. E depois de 3 dias, as pessoas desistiram de procurar pelo meu pai. Mas 7 dias depois do ocorrido, ele voltou para casa. Voltou todo sujo, com as roupas em trapos e sem o braço esquerdo. Ele ficou mais de 1 mês na cama se recuperando e ele nunca mais foi o mesmo. Até que 2 anos depois, ele finalmente contou tudo o que havia acontecido para a minha mãe. Ele contou como foi o encontro dele e aquela criança demônio no meio da estrada. E contou também que a coisa o arrastou para um lugar que parecia uma caverna. Era escuro e lá tinha várias dessas outras criaturas. Mas como o lugar era bastante escuro, ele só enxergava vultos e as criaturas o manteram vivo para devorá-lo. E assim, arrancaram e comeram seu braço esquerdo com ele ainda vivo. E no dia seguinte, eles se preparavam para comer a sua perna. Mas acabou que houve um desentendimento entre eles, e o meu pai não sabia explicar o motivo. Porque eles conversavam em uma língua totalmente estranha. Então, aquelas criaturas começaram uma discussão que logo se tornou agressão física, e logo se tornou morte entre eles. O meu pai aproveitou a oportunidade para fugir dali, mas ele nunca mais foi o mesmo. E poucos dias depois de contar essa história para minha mãe, ele tirou a própria vida. Bem, este outro fato que eu vou relatar, quem me contou foi a minha avó paterna. E ela é natural daqui de Jacareí. E essa lenda aqui da cidade é conhecida como o Barqueiro do Paraíba, São Paulo. E todos daqui conhecem e não duvidam dessa lenda. O município de Jacareí é cortado pelo rio Paraíba, que empresta o nome à região do Vale do Paraíba. E como a localidade está dividida pelo corpo d'água, para chegar ao outro lado é preciso atravessá-lo. Houve, porém, uma época em que não haviam pontes ali, e a travessia era feita de barco. E nestes tempos surgiu um barqueiro enigmático. Ele falava com a pessoa para oferecer carona. Não mostrava o rosto, estava sempre de costas. E quem subia na embarcação não era visto nunca mais. O barqueiro, no entanto, sempre voltava para a margem em busca de ajuda e um novo passageiro para chegar do outro lado. O meu avô também era uma pessoa muito ruim. Os homens, tudo daquela época, a maioria era ruim. O avô dele era dono de escravos e os maltratavam muito, e essa ruindade veio de família. Esse meu avô paterno batia muito na minha avó, e ele era encrenqueiro
e maltratava todos os seus empregados da fazenda. Era um homem muito ruim mesmo, pois conta a minha avó que um dia, sem nenhum motivo aparente, ele pegou a sua espingarda e atirou na barriga da sua cadela que estava prenha, matando assim ela e os cachorrinhos. Ele já havia matado também pessoas dali da região, simplesmente por pequenos desentendimentos. E ele também possuía o livro negro de São Cipriano, e por isso era difícil de alguém conseguir capturá-lo ou emboscá-lo, pois ele mexia com coisa ruim mesmo. Uma certa noite de quaresma, ele voltava do bar onde jogava carteado com os amigos. E sempre que ele ia ou voltava, ele fazia a travessia desse rio. Bem, funcionava assim. Ele deixava o cavalo amarrado em uma árvore quando estava indo. E daí, sempre tinha alguém ali com um barco e cobrava para atravessar as pessoas. Mas o meu avô, pela sua fama, ninguém tinha coragem de cobrá-lo nada. E nessa noite específica, quando ele voltava para casa, na hora de atravessar o rio, um barqueiro com um sobretudo ou capuz preto o esperava e disse que faria a travessia dele naquela noite. E assim que o meu avô foi com ele, outros barqueiros que estavam ali perto viram o ocorrido e, achando aquela figura muito estranha, ficaram ali o observando, enquanto ele levava o meu avô para longe. Mas logo de repente, todos passaram a ouvir gritos de desespero do meu avô pedindo por ajuda. 2 barqueiros remaram em direção ao barco que o meu avô estava, e quando se aproximaram daquele homem de preto, o homem olhou para eles e foi aí que o seu rosto se revelou. Era simplesmente o rosto de uma caveira. Aquilo mostrava somente o seu rosto cadavérico e o resto do seu corpo estava coberto com esse sobretudo negro. E com uma voz demoníaca, ele disse para aqueles 2 barqueiros voltarem para trás. O meu avô estava caído no chão do barco e a caveira estava com o seu pé esquerdo por cima dele, o imobilizando. Os outros 2 barqueiros que viram isso se assustaram tanto que caíram dos seus barcos na água. E aquela figura horrenda desapareceu com meu avô na neblina e ele nunca mais retornou. O seu cavalo do outro lado da margem do rio dava pinotes e relinchava. E quando conseguiu se soltar da corda, saiu em disparada e também nunca mais foi visto. Bem, Fael, esses são os relatos mais tensos que se tem registro em minha família. Também há outros relatos que aconteceram comigo e com outras pessoas da minha família, que em breve eu trarei para o canal. Boa noite.